Pai solteiro lida com o silêncio da filha paralisada no aeroporto e revela segredo surpreendente. O saguão do aeroporto fervilhava. A agitação de centenas de pessoas, cada uma presa em sua própria história, deixava o ar carregado de expectativas e inquietações. Em meio ao tumulto, Marcos sentia o coração apertado. Do lado dele, sua filha Joana, apenas 6 anos, parecia perdida em um silêncio profundo que o incomodava. Já fazia horas que esperavam, e a frustração do voo cancelado pairava como uma nuvem pesada sobre eles. Enquanto jogava um olhar atento ao redor, Marcos viu uma mulher em uma cadeira de rodas, isolada em um canto. Seus cabelos castanhos longos caíam sobre os ombros, e a expressão em seu rosto revelava um misto de tristeza e força. Mesmo com a confusão ao seu redor, havia algo nela que chamava a atenção. Os olhos de Joana brilharam ao ver a mulher. O olhar curioso da menina parecia querer entender aquela situação, mesmo que ainda fosse muito nova para formular. O distúrbio neurológico que a afetava tornava suas mãos incapazes de movimentos precisos, e isso fazia com que as interações com os outros fossem um desafio. Em um momento raro, o contato visual com Joana provocou algo inesperado. Uma conexão silenciosa se formou entre elas. O tipo de conexão que as palavras não poderiam expressar. Movido por uma empatia súbita, Marcos decidiu se aproximar. "Oi, tudo bem?" disse ele, forçando um sorriso. Para sua surpresa, a mulher retribuiu. O brilho em seus olhos revelava que, embora as interações fossem raras, momentos sinceros como aquele ainda podiam acontecer. A atmosfera começou a mudar. Enquanto isso, Joana se sentou no chão frio do aeroporto e puxou seu caderno de desenhos. Com entusiasmo, começou a desenhar a mulher e seu pai, capturando a conexão que acontecia entre eles. Marcos e Sara se entregaram a uma conversa leve, cada um revelando suas vulnerabilidades. Sara falou sobre a pressão que sentia da família para ter uma vida normal, um termo que a angustiava a cada dia. Nesse instante, um toque de vibração que veio do celular de Sara interrompeu o fluxo do momento. Era seu pai, a voz firme soando do outro lado. A dúvida pairou no ar, misturada a uma sensação de urgência. Ela tinha a opção de embarcar em um jatinho particular, uma oportunidade que a família insistira. Mas, e se fosse a chance de algo diferente? Algo implícito a fez hesitar. Sara olhou para Marcos e Joana. A vida que sempre sonhara parecia mais próxima ali, na simplicidade do momento compartilhado. O jato havia despejado em sua mente um turbilhão de questionamentos. Seria esse o fim de sua pressão familiar? Ou o começo de novos desafios e descobertas? Jurando que tudo poderia mudar, ela simplesmente sorriu ao ver o jatinho decolar, deixando a dúvida ecoar em seu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O jato havia desaparecido ao longe, mas a dúvida de Sara pairava como uma sombra sobre ela. A sensação de liberdade e também de pressão pesava em seu coração. Olhou para Marcos e Joana, uma família improvável, mas que de algum modo ativava algo dentro dela. Subitamente, um barulho estrondoso cortou o ar. Um grito, depois outro, e a multidão começou a se agitar. Uma mulher, com expressão aterrorizada, correu em direção a eles, seus olhos arregalados de pavor. Um homem, ele está com uma arma. A frase disparou como uma bala, e o saguão se tornava um verdadeiro caos. Marcos agarrou Joana com força,
sentindo tremor em suas mãos. O que estava acontecendo? Ele buscou os olhos de Sara, que agora parecia paralisada, mas não pela inércia. Era o olhar mais intenso que ele já vira. "Precisamos sair daqui", ele gritou, enquanto sua filha se encostava em seu corpo, buscando abrigo. A mulher que tinha alertado para o perigo se espremeu entre as pessoas, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ele está tirando as pessoas de lá. Está atirando!" As palavras batiam no peito de Marcos como um tambor ensurdecedor. Ele olhou ao redor e o pânico começou a se alastrar como um incêndio. Sara, com um misto de medo e determinação, disse: "Eu conheço uma saída. Rápido!" Sem hesitar, ela começou a se mover. Suas mãos restituíram um pouco de agilidade ao puxar sua cadeira de rodas. Marcos e Joana seguiram, apertando-se para passar pela multidão tumultuada. Enquanto corriam, o chão tremeu. Um estampido ecoou pelo saguão, e a respiração de Marcos ficou presa na garganta. Ele virou para olhar a origem do som, quando ouviu uma voz familiar. "Sara, espere!" Era a voz do pai de Sara, que também se esforçava para atravessar o mar de pessoas. O horror estampado em seu rosto, ao perceber o que estava acontecendo, rasgou o coração de Sara. Mas ele não teve tempo de se preocupar. Se algo a unia àquele homem, era a conexão que tinha por conta dos desafios diários. "Esse homem, ele já fez algo assim antes", disse ele. E a lembrança dessas palavras furou o peito de Sara como uma faca. O que ele estava insinuando? "Precisamos avisar a polícia." Mas no arrepio do momento, uma lembrança súbita golpeou como um relâmpago. Sara havia presenciado a cena de um assalto no café onde trabalhava. O assaltante, ele se parecia com o homem que estava criando o tumulto agora. "Espera!" gritou Marcos, com um olhar fixo no indescritível pânico que o cercava. "Sara, o homem da cadeira de rodas. Você o conhece?" "Eu." O rosto dela empalideceu. "Acho que sim." Então, de repente, a multidão ao redor começou a se dispersar. Algumas pessoas em pânico corriam e outras se agachavam. Todo mundo parecia ter a mesma ideia, menos eles. A visão se tornara embaçada com a pressão do trauma, e quando Sara finalmente virou, seus olhos se encontraram com uma figura do outro lado do saguão. Era ele, o homem que a seguira naquelas semanas. O homem que ela nunca contou a ninguém. Aquele que fez seu coração disparar. Que atirou no vício dela. Uma ligação invisível os unia naquele instante. A revelação de um passado escuro se acendeu, e um nó se formou em sua garganta. "É você." As palavras saíram como um sussurro em plena tempestade. A multidão se agitou, alguns começando a entender a gravidade da situação. "Sara, você conhece aquele homem?" Marcos exclamou. A tensão em seu corpo era palpável. O silêncio pairou por um instante, e uma onda de choque percorreu o ar. Então, uma bala perfurou o saguão, e o terror voltou a reinar. Agora, não era apenas uma questão de sobrevivência. Era uma luta pela verdade. Uma luta que começava a se definir entre o que era realmente importante e as máscaras que usavam. O caos ao redor se intensificou, e tudo o que Sara sabia estava prestes a ser desnudado. Tudo o que ela temia estava de volta à sua vida. "E se eu estiver errada?" murmurou, se perguntando se alguém realmente poderia ajudá-la nessa espiral de dor e revelações. Enquanto o caos se alastrava ao redor, o tempo parecia desacelerar para Sara. O homem à sua frente, a personificação do medo, não era apenas um estranho. Ele era uma sombra do seu passado. Uma lembrança que ela não podia ignorar. O pânico tomou conta da multidão, e tudo o que Sara queria era correr. Mas o que ela sentia não era apenas terror. Era uma mistura de reconhecimento e raiva. "Sara, conhecemos ele?" A voz de Marcos quebrou a tensão como um estalo. Joana, encolhida contra o pai, olhava para a mulher com os olhos arregalados, confusa.
Sara hesitou, suas mãos tremendo sobre as rodas da cadeira. A lembrança de um tempo em que o medo era parte de sua rotina a assombrava. Ela conhecia aquele homem, sim, mas como? Ela tinha certeza de que ele era o mesmo que assaltara o café, um episódio que a seguira em seus pesadelos. Ele era. A voz dela mal saiu. E naquele instante, o chão sob seus pés pareceu se abrir. Então, como se o destino quisesse testar sua coragem, um som ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. Ecoou pelo saguão, fazendo as paredes vibrarem. O medo se materializou em gritos e correria. O homem que um dia fora uma figura ameaçadora, agora estava cercado por um pânico maior que ele mesmo. Ele não parecia mais um desconhecido. Parecia um homem desesperado. O que está acontecendo? Marcos questionou, os olhos fixos em Sara, um misto de preocupação e determinação. Ela mordeu o lábio. O homem tinha olhos de arrependimento, como se estivesse sendo forçado a fazer algo que não queria. As balas voavam e o caos atingia seu clímax. Sara pegou ar, determinado a enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Ele não é só um criminoso. Há algo mais. Mas a verdade parecia um fardo pesado demais para ser revelado naquele momento. Antes que pudesse completar, uma figura familiar surgiu à sua frente, cortando a multidão apavorada. Era Lucas, seu irmão mais velho, que havia desaparecido há meses. Ele estava ofegante, a expressão no rosto revelando uma missão desesperada. Sara! Você precisa ir embora. Ele estava com a respiração entrecortada, os olhos fixos no homem armado. Ele é parte de tudo isso. Você não pode ficar aqui. O mundo ao redor dele se transformou em um frenesi. A multidão se dispersava, e o homem fazia gestos agitados, gritando algo que ninguém conseguia entender. E ali, em meio ao caos, Lucas, com a voz elevada, revelou uma verdade que poderia destruir tudo. Ele é um informante, não um bandido. Sara congelou. Um informante? O que isso significava? Sua mente girava, tentando conectar as peças. Aquela força didática que ela conhecia agora era complexa demais. E as suas lembranças do passado, o assalto, a dor, o medo, tudo parecia mais entrelaçado do que ela jamais imaginara. Ele é o motivo pelo qual você nunca se viu livre. Lucas continuou, os olhos arregalados de urgência. Vocês precisam fugir agora, sair dessa vida. Marcos olhou entre Sara e Lucas, confuso, enquanto Joana segurava a mão do pai, buscando segurança. O que eles não sabiam era que uma verdade mais sombria estava prestes a ser revelada, uma que poderia mudar tudo. O homem que Sara temia, que ela pensou estar no centro de suas memórias aterrorizantes, poderia ser sua única chance de libertação. Um grito cortou a tensão, e uma nova chama do pânico subiu. O homem se virou em sua direção, a arma erguida, mas o que se seguiu apanhou a todos de surpresa. Ele despencou, antes mesmo que a pressão do gatilho pudesse ser acionada, revelando um novo agente na cena. E assim, a pergunta pairava no ar. Quem era realmente aquele homem? O passado de Sara estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, e o que parecia ser o lar de suas maiores dores poderia agora se tornar a chave para a libertação de todo o seu mundo. A conexão se tornava confusa, e cada segundo contava. Precisamos sair agora, Lucas gritou outra vez, mas as palavras dele ecoaram em um vazio, a tensão vibrando como um fio fino prestes a romper. O que vem a seguir pode mudar não apenas o que eles conheciam, mas tudo em quem eles pensavam ser. O corpo de Sara parecia paralisar, enquanto o homem, agora caído no chão, revelava mais do que apenas uma figura ameaçadora. O que acabara de acontecer era uma explosão de revelações. Ele não era só um criminoso, era um informante. Os gritos e o pânico ainda reverberavam, mas as palavras de Lucas
soavam como um eco dentro da cabe. A afirmação de Lucas balançou o mundo de Sara. O que isso significava? O seu passado a assombrava, mas a nova realidade a deixava confusa. Enquanto tentava entender, a visão do homem no chão se tornava mais difusa. O olhar de arrependimento que antes vislumbrara agora parecia uma chamada desesperada por compreensão. Precisamos sair agora. A urgência na voz de Lucas quebrava o transe de Sara. Mas antes que pudesse se mover, uma nova figura apareceu. Era Renata, uma amiga antiga de Sara, com olhos arregalados e expressão de choque. Ela fez contato visual, e no instante seguinte parecia que o tempo havia desacelerado. Renata estava ali, como um fantasma de um capítulo que Sara tinha tentado enterrar. Você não pode ficar aqui, Sara. Renata gritou, mas havia algo em seu olhar que a deixava nervosa. Era como se Renata escondesse mais do que apenas a preocupação. A situação é pior do que você imagina. As palavras cortaram ainda mais o ar. O que a amiga sabia que ela não sabia? O passado de Sara estava à vista, se desdobrando como uma história que ela havia tentado ignorar. Sem tempo para ponderar, a multidão se movia freneticamente ao redor deles. Mas Sara estava paralisada. Do outro lado do saguão, o homem que caiu estava quase imóvel, e Sara sentiu um ímpeto. O passado e o presente se entrelaçavam de uma forma que ela nunca imaginara. Ele não é só um criminoso. Sua voz tremia enquanto falava, uma parte dela desejando se afastar, enquanto outra parte implorava para entender. E quando Lucas tentou puxá-la, o que aconteceu a seguir mudou tudo. Renata, com um olhar intenso, gritou: "Você precisa saber. Esse homem, ele não é só um informante. Ele é seu pai." As palavras foram como uma bomba, explodindo em seu interior. O chão parecia ceder sob seus pés. O homem que ela temia, que havia sido uma parte tão obscura de sua vida, poderia ser o progenitor que a abandonara. O quê? A incredulidade reverberou em sua mente. Ela queria gritar, mas as lágrimas deslizavam pelo seu rosto. A dor tomou conta. E a confusão se transformou em um turbilhão emocional. Marcos ficou balançando entre Sara e o homem caído. Agora, no meio da batalha por sobrevivência, havia uma batalha ainda maior pela verdade. Sara, é verdade? Ele olhou para Renata em busca de respostas, mas a tensão no ar era tão densa que ninguém parecia saber como prosseguir. Sara havia crescido esperando um pai que nunca esteve presente. E agora, o homem que mandava ondas de terror através da multidão, de repente era mais do que apenas uma sombra de seu passado. Ele era carne e osso, respirando e vivendo uma vida que ela mal conhecia. Você sabia disso, Renata? As palavras saíram entrecortadas. Eu não sabia tudo, mas suspeitava. Ele frequentemente aparecia enquanto você estava longe. Eu pensei que estava protegendo você. A culpa na voz de Renata não passava despercebida. Mas como isso mudaria seus laços? Enquanto o caos continuava, o homem no chão começou a se mover. Ele levantou a cabeça e seus olhos, antes assustadores, agora mostravam desespero. Parecia chamar por Sara, mas a multidão ainda se aglomerava, o pânico reverberando. A conexão que compartilhava com ele antes parecia se dissipar, substituída por um foco profundo na confusão que agora a cercava. "Fuja, Sara!" Lucas gritava outra vez, mas a revelação a manteve paralisada. O que deveria ser uma fuga da dor tornara-se um embate de emoções conflitantes. Quais segredos ele escondia? E mais importante, o que isso significava para ela? A tensão crescia, e em uma fração de segundo, tudo podia mudar de novo. Sara sentiu o terror e a dor crescendo dentro dela. Uma nova carga emocional, uma nova verdade e um futuro incerto a esperavam. O que vem a seguir poderia realmente mudar tudo. E com isso,
O que nunca pensou ser possível poderia se tornar sua nova realidade. O corpo de Sara parecia paralisar, enquanto o homem, agora caído no chão, revelava mais do que apenas uma figura ameaçadora. Ela mal podia processar o que Renata tinha dito. Ele é seu pai. A verdade pesada ecoava em sua mente, enquanto ela hesitava diante da revelação. O que isso significava para seu passado, para a vida que estava tentando deixar para trás? Um murmurinho se espalhou pela multidão, as pessoas sussurrando, atônitas. É verdade, então? Alguém na multidão perguntou, a incredulidade na voz deixando o ar ainda mais pesado. O caos ao redor parecia distante, como se tudo acontecesse em câmera lenta. O homem no chão estava lutando para se levantar, e algo em seu olhar parecia implorar por compreensão. A tensão crescia, e subitamente um novo barulho cortou o ar. Um clarão, o som de vidro quebrando. Sara virou a cabeça, sua respiração acelerando. Do outro lado do saguão, uma série de pessoas começava a correr em direção oposta. Pânico estampado em seus rostos. No meio da confusão, uma explosão de fumaça e luz emanou, criando uma cortina de desespero misturado a gritos e otsilais. Fuja, agora! Lucas gritou, puxando Sara pelo braço. As palavras não faziam sentido no momento, enquanto a realidade se desdobrava de maneira drástica. Mas era difícil se mover, difícil decidir. As emoções formavam um nó apertado em seu peito. Renata estava agora ao lado dela, o rosto pálido e cheio de preocupação. Nos olhos da amiga havia uma mistura de medo, mas também de algo que parecia distante, um tipo de culpa. O que está acontecendo? Sara mal conseguiu perguntar. Era uma pergunta sem resposta, enquanto mais gritos ecoavam. Era como se toda a verdade que ela nunca quis encarar estivesse prestes a explodir. Quando a nuvem de fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar apareceu, uma silhueta em meio ao caos que parecia emergir do fundo da sua mente. Era Felipe, seu ex-namorado. Mas não era só isso. Ao lado dele estava uma mulher, e algo na expressão dela fez Sara congelar. Era a mãe de Felipe, a mulher que um dia havia sido a fonte de seu desconforto, a figura que havia condenado qualquer amor que ela sentisse por seu filho. Voltem! Felipe gritava, seu olhar cheio de desespero. Ele não é o que vocês pensam. O que está acontecendo aqui não é só um assalto. Sara sentiu seu coração disparar. Você o conhece? O homem no chão? A voz dela tremia, cada palavra carregada de um peso imenso. O que Felipe sabia que ela não sabia? Lucas segurava forte o braço de Sara, os olhos arregalados, pedindo a ela para focar. Mas a confusão era imensa. Foi tudo uma armadilha, Felipe continuou. Ele parecia incrivelmente agitado. Ele só estava tentando. Ele está trazendo algo à luz que perturba quem está no poder. Sarinha, você tem que entender. As palavras de Felipe ecoaram dentro dela, misturando-se com o caos que reinava. Renata, visivelmente perturbada, olhou para o homem ferido no chão. O homem que poderia ser seu pai. O homem que estava envolvido em uma situação muito mais complexa do que ela jamais imaginara. E agora, os sentimentos de traição e confusão misturavam-se com um vislumbre de esperança. Como você sabe disso? Sara questionou, sentindo-se perdida em um ciclo de revelações. Por quê? Porque eles o estão caçando. Você precisa fugir, Felipe disse, o pânico crescendo em sua voz. Era como se as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem se juntando, mas de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. A multidão começou a se agitar ainda mais com as sirenes cortando o ar. E de repente, entre a fumaça e os ecos dos gritos, o homem no chão, lutando contra as dores, sentou-se e olhou diretamente nos olhos de Sara. Você precisa entender. Eu não sou seu inimigo. As palavras dele foram como um soco no estômago. E antes que pudesse responder, a cena se desenrolou por frenesi. Com um movimento rápido, uma nova figura emergiu,
Um policial avançando, as mãos firmes segurando uma arma, seu olhar focado. Todos no chão, ele gritou. O que estava acontecendo? A pergunta fervilhava na mente de Sarah. Qual era a verdade? O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Sarah se sentiu como se estivesse presa entre mundos, entre o que pensava saber e o que estava prestes a desmoronar à sua volta. Lucas! Ela gritou, em busca de força, enquanto sentia sua vida em perigo, sem saber se o homem que ali estava era realmente seu pai ou um estratagema mais profundo de traição. E no meio do frenesi, a vida como conhecia parecia estar prestes a desmoronar. O que aconteceria a seguir? O corpo de Sarah parecia paralisar, enquanto o homem, agora caído no chão, revelava mais do que apenas uma figura ameaçadora. Ela mal podia processar o que Renata tinha dito. Ele é seu pai. A verdade pesada ecoava em sua mente, enquanto ela hesitava diante da revelação. O que isso significava para seu passado? Para a vida que estava tentando deixar para trás? O murmurinho se espalhou pela multidão, as pessoas sussurrando, atônitas. É verdade, então? Alguém na multidão perguntou, a incredulidade na voz deixando o ar ainda mais pesado. O caos ao redor parecia distante, como se tudo acontecesse em câmera lenta. O homem no chão estava lutando para se levantar, e algo em seu olhar parecia implorar por compreensão. Então, tudo mudou. Um grito estridente cortou a confusão. Cuidado! Era um policiamento vindo de algum lugar atrás do tumulto. De repente, uma figura se lançou para a frente. Era um agente disfarçado, um homem de terno escuro que surgira do nada, a expressão marcando que ele não estava ali para brincar. Afastem-se! Ele bradou, o olhar fixado no pai de Sarah. O inesperado movimento fez a multidão recuar em pânico, como as águas de um mar turbulento. As pessoas se espalharam. Mas Sarah e Lucas estavam fixos, como se um peso invisível as mantivesse no lugar. Um novo barulho de passos pesados alcançou seus ouvidos. Outros policiais, uma linha de homens e mulheres em uniformes, entrando direto no saguão, cercando a cena. O homem no chão começou a se arrastar, sua expressão mudando de desespero para algo que se parecia com um riso nervoso. Vocês não entendem. Eu não sou o que pensam. A multidão paralisou por um instante, enquanto a tensão enchia o ar. Lucas olhou para Sarah, seu olhar perguntando se ela havia entendido. Ela balançou a cabeça em estado de choque. Saia do caminho! O agente gritou, apontando firme para o homem no chão. Mas antes que algo pudesse acontecer, uma luz ofuscante iluminou o saguão, e uma fração de segundo antes que Sarah pudesse processar, uma explosão surda desmoronou as paredes ao redor deles. O chão tremeu e o ar ficou denso e cheio de poeira. Gritos irromperam quando a multidão apavorada se lançou em direção a qualquer saída. Sarah caiu, o corpo sendo puxado para baixo, mas não antes de ver o homem que poderia ser seu pai, se desvanecendo na fumaça da explosão. Lucas! Ela gritou, mas não conseguia ver nada. A poeira criava um manto sobre todos eles, envolvendo tudo em um turbilhão inconsciente. O cheiro de queimado assaltou sua narina, enquanto as luzes dos celulares acendiam como estrelas perdidas na noite. Ela se levantou, sentindo a pressão em seu peito. Onde você está? A voz de Lucas ecoava, mas não havia como encontrar seu rosto no meio da confusão. O pânico tomou conta, e então, como um soco no estômago, ela ouviu a voz dele ecoar mais uma vez. Sarah, aqui! Quando ela finalmente o alcançou, o olhar em seus olhos era de desespero. Ele não é só um informante, Sarah. Algo muito pior está acontecendo. Ele está no meio de tudo isso. A voz de Lucas tremeu.
Antes que pudesse perguntar mais, um grupo de civis armados surgiu, cercando os policiais. A tensão aumentou instantaneamente. Eram pessoas que nunca deveriam estar ali. "Estamos aqui para controlar a situação", um deles gritou, a arma levantada. Mas logo percebeu que a bagunça havia se transformado em algo muito mais perigoso. A figura do homem que deveria ser um criminoso ou um informante estava agora cercada por lados opostos, e um evento ainda maior pairava no ar. Sarah sentiu a respiração falhar. O que realmente estava acontecendo? O homem poderia ser seu pai, mas por que estava no alvo de todos? Isso significava que havia algo mais profundo que os ligava. Seu passado não era apenas doloroso, mas tão intricado que poderia mudar tudo o que conhecia. A multidão em pânico ofereceu uma cortina de confusão. E ali, no meio de tudo, um último grito ecoou. "Ele é agente duplo. Ele não é seu pai, mas você é uma moeda de troca." O chão parecia ceder sob seus pés enquanto as palavras se infiltravam em sua mente. O que isso significava? A luta pela verdade tornava-se ainda mais complicada, e a única coisa que Sarah sabia era que o mundo que ela achava conhecer estava prestes a desmoronar de vez. Cada segundo contava. Um novo mistério, uma nova verdade e uma vida em jogo. O que aconteceria a seguir? O corpo de Sarah parecia paralisar, enquanto o homem, agora caído no chão, revelava mais do que apenas uma figura ameaçadora. Ela mal podia processar o que Renata tinha dito. Ele é seu pai. A verdade pesada ecoava em sua mente, enquanto ela hesitava diante da revelação. O que isso significava para seu passado? Para a vida que estava tentando deixar para trás? Um murmurinho se espalhou pela multidão, as pessoas sussurrando atônitas. "É verdade, então?" Alguém na multidão perguntou, com incredulidade na voz. O caos ao redor parecia distante, como se tudo acontecesse em câmera lenta. O homem no chão estava lutando para se levantar, e algo em seu olhar parecia implorar por compreensão. Então, tudo mudou. Um grito estridente cortou a confusão. "Cuidado!" Era um policial, vindo de algum lugar atrás do tumulto. De repente, uma figura se lançou à frente. Era um agente disfarçado, um homem de terno escuro que parecia ter saído de um filme de ação. "Afastem-se!" ele bradou, o olhar fixado no pai de Sarah. O inesperado movimento fez a multidão recuar em pânico. Como as águas de um mar turbulento, as pessoas se espalhavam, mas Sarah e Lucas estavam fixos, como se um peso invisível as mantivesse no lugar. Um novo barulho de passos pesados alcançou seus ouvidos. Outros policiais, em fila, armados e prontos para qualquer coisa, entraram no saguão, cercando a cena. O homem no chão começou a se arrastar, sua expressão mudando, como se estivesse se preparando para o que viesse a seguir. "Vocês não entendem, eu não sou o que pensam." A multidão paralisou por um instante, enquanto a tensão enchia o ar. Lucas olhou para Sarah, seu olhar expressando uma mistura de preocupação e determinação. Ela balançou a cabeça em estado de choque, sua mente girando. "Saia do caminho!" o agente gritou, apontando firme para o homem no chão. Mas antes que algo pudesse acontecer, uma luz ofuscante iluminou o saguão. Uma explosão surda desmoronou as paredes ao redor deles. O chão tremeu e o ar ficou denso e cheio de poeira. Gritos irromperam quando a multidão apavorada se lançou em direção a qualquer saída. Sarah caiu, seu corpo sendo puxado para baixo, mas não antes de ver o homem que poderia ser seu pai desvanecendo na fumaça. "Lucas!" ela gritou, mas não conseguia ver nada. A poeira criava um manto sobre todos, envolvendo tudo em um turbilhão inconsciente. O cheiro de queimado assaltou suas narinas, enquanto as luzes dos celulares acendiam como estrelas perdidas na noite. Ela se levantou, sentindo a pressão em seu peito.
Onde você está? A voz de Lucas ecoava, mas não havia como encontrar seu rosto no meio da confusão. O pânico tomou conta, e então uma figura familiar surgiu de trás da fumaça, avançando com passos decididos. Era Felipe, seu ex-namorado, acompanhado pela mãe dele. O coração de Sara disparou. É uma armadilha, Felipe gritou. Sara, escute, você não pode confiar em ninguém aqui. A expressão dele estava carregada de medo. O que está acontecendo vai além de nós. Felipe hesitou, olhando para o homem caído. Ele é mais do que um informante. Ele é um agente duplo. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Sara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia. Lucas ainda estava tentando se aproximar dela, mas o caos era constante. Os gritos misturavam-se ao ruído da multidão em pânico. Eles estão aqui para te pegar, Felipe continuou, a voz alta e apressada. Você é a chave. Você é a razão desse homem estar aqui agora. Você precisa sair deste lugar. Um fogo acendeu dentro dela. Como assim eu sou a chave? O pânico combinado com a confusão fez seu coração disparar. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um novo grito ecoou. Ele não é seu pai, Sara. Ele é seu mentor. As palavras da mãe de Felipe caíram como um raio. O chão pareceu ceder sob seus pés. E Sara encarou Felipe a mente a mil. Mentores? O que isso significava? Uma nova camada de segredos começava a se revelar. Enquanto a multidão dispersava e as autoridades exigiam controle, o homem caído ergueu a cabeça uma última vez, olhos fumegantes. A verdade sobre você ainda não chegou ao fim, ele murmurou, antes de perder os sentidos. Sara olhou para Lucas, confusa e em choque. O que está acontecendo? O desespero começava a transparecer, enquanto o peso da revelação ameaçava esmagá-la. O que realmente envolvia a vida dela? E agora, o que fazer com tudo isso? As luzes dos policiais piscavam, e o coração de Sara parecia capaz de explodir. Precisamos ir. Lucas gritou, puxando-a, mas uma dúvida pairava no ar, pesada e densa. A conexão com aquele homem, o homem que poderia ser seu pai ou mentor, tudo isso revelava um labirinto de verdades sombrias. O que ela faria agora? O que mais estava escondido? Cada resposta parecia mais distante, enquanto o futuro mergulhava em incerteza. Sara estava paralisada. O mundo ao seu redor era um borrão. As palavras de Renata ainda ressoavam em sua mente. Ele é seu pai. O peso daquela frase se agrava à medida que ela tentava respirar. O que significa isso? As lembranças do passado, a dor da ausência, tudo se aglomerava à sua frente como uma tempestade. Lucas puxou-a de volta à realidade. Sara, precisamos sair agora. Ele estava desesperado. As sirenes uivavam, e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Sara olhou para o homem caído, ainda imerso em confusão. Ele não pode ser. A frase ficou presa em sua garganta. Antes que pudesse completar, um som estrondoso fez seu coração parar. Uma nova explosão, desta vez vinda de dentro do aeroporto. O chão tremia sob seus pés. O que era aquilo? O caos explodiu em novos níveis. Pessoas gritaram, correndo em direções aleatórias. O ar ficou pesado com fumaça e medo. Fuja, Sara! Lucas bradou, puxando-a para a saída. Mas algo a segurava. As palavras da mãe de Felipe ecoavam em sua mente. Poderia aquele homem ser o responsável por tudo? Em um movimento instintivo, ela se virou para olhar novamente para ele. E naquele momento, algo a atingiu. A expressão de desespero e a forma como ele tentava se levantar pareciam familiares. Os olhos dele encontraram os de Sara, e por um segundo,
Parecia que uma conexão indescritível se formava. Ela sentiu um nó na garganta. Era como se estivesse olhando não apenas para seu pai, mas para alguém que conhecia há muito tempo. Um rabo de emoção puxou seu coração, mas então o verdadeiro terror se desenrolou diante dela. Dois homens, vestindo trajes pretos e com fisionomias frias, surgiram do meio da fumaça, suas armas em punho. Um deles apontou diretamente para o homem caído. "É você, não é? O agente duplo. Agora vamos resolver isso definitivamente." "Não!" gritou Sarah. A adrenalina tomou conta enquanto ela se jogava na frente de seu pai, ou quem ela pensava ser. Lucas segurou seu braço. "Você não pode fazer isso." O impacto da ameaça cortou o ar. O homem tinha uma expressão de terror, mas também de determinação. Você não sabe o que está por trás de tudo isso." E então, como se as palavras tivessem liberado algo, uma nova reviravolta aconteceu. Ele se levantou com esforço, revelando um objeto reluzente em sua mão. Não era uma arma, era um dispositivo pequeno, um cartão talvez. "Eu tenho que ativar isso, ou tudo estará perdido", ele gritou, olhando diretamente para Sarah. "E você precisa saber, você está mais envolvida do que imagina." Uma onda de choque percorreu o corpo de Sarah. O que ele queria dizer? A multidão voltou-se em confusão, sentindo a tensão palpável no ar. Os homens de preto não hesitaram. "Qualquer movimento e eu atiro." Um deles disparou. A bala ricocheteou perto deles, e todos gritaram, o caos se intensificando. "Escutem!" O homem gritou novamente, sua voz se elevando acima do pânico. "Sarah, você é a chave para tudo o que está acontecendo." E quando ela pensou que o mais chocante já havia sido revelado, uma figura do passado entrou na cena. Era Felipe, mas não sozinho. Ele estava com uma mulher que parecia familiar, e algo dentro de Sarah estalou. Era a irmã dele, a mesma que ela pensou ter perdido em um acidente há anos. "Você, o que está fazendo aqui?" Sarah conseguiu perguntar, a mente girando com as conexões impossíveis. "Eu sabia que era você", a mulher afirmou, correndo para Sarah. "Preciso te contar a verdade, você não pode confiar nele." E a verdade quase a derrubou. A cada palavra, Sarah sentia o chão desaparecer sob os pés. A mulher se virou para o homem caído. "Você fez isso, você me abandonou, e agora?" A frase ficou sem final, mas a dor estava claramente estampada em seu rosto. O homem a encarava, confuso. O que estava acontecendo? O que ele tinha a ver com isso? As revelações estavam se empilhando, desenrolando um emaranhado que parecia ter laços indescritíveis. Sarah sentiu que toda a vida que conhecia desmoronava. As camadas de segredos estavam sendo desfeitas, e a única coisa que ela sabia era que precisava de respostas. E quando o homem, que poderia ser seu pai, olhou diretamente para ela e disse: "Nunca foi apenas sobre você e eu, Sarah. Você é mais importante do que imagina." O chão realmente desabou sob seus pés. O que viria a seguir mudaria o curso de tudo. Um novo movimento nas sombras. Algo mais ameaçador se aproximava, e ela mal tinha tempo para entender. E a pergunta penou em seus pensamentos. O que exatamente ela tinha a ver com tudo isso? Sarah estava paralisada. O mundo ao seu redor era um borrão. As palavras de Renata ainda ressoavam em sua mente. "Ele é seu pai." O peso daquela frase se agigantava à medida que ela tentava respirar. O que isso significava? As lembranças do passado, a dor da ausência, tudo se aglomerava à sua frente como uma tempestade pronta para explodir. "Fuja, Sarah!" Lucas arrancou-a do transe, puxando-a com força. A sirene da polícia ecoava, e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. O homem caído a encarava, com um olhar de súplica misturada a uma raiva impotente. "Sarah, eu sou mais do que você imagina. Eu preciso que você confie em mim."
Ele se esforçava, mas parecia afundar mais na confusão. Não! A palavra saiu como um grito enraivecido, e algo dentro de Sarah parecia se romper. Você não pode falar assim. Você é um desconhecido. E o medo se misturava à dor enquanto momentos de lembranças esquecidas surgiam em sua mente. Enquanto isso, a tensão na multidão aumentava. Os dois homens de preto se aproximavam, e o caos se tornava uma orquestra de gritos e pedidos de socorro. Um dos homens, com uma expressão de determinação implacável, gritou: "Atrás de vocês! Ele é perigoso!" Num movimento repentino, o homem que poderia ser seu pai tentou levantar-se, a expressão de urgência agora transparecendo desespero. "Não importa o que você pensa de mim, eu estou aqui para te proteger." E sem aviso, ele segurou aquele dispositivo reluzente em sua mão. Uma luz branca ofuscante piscou, e a segundos de ativá-lo, uma explosão de fumaça varreu o saguão. Sarah caiu para trás. O chão sob seus pés pareceu sumir, e em meio a poeira e gritos, uma cena chocante se desenrolou. Uma figura familiar atravessou a nuvem de fumaça, e quando Sarah conseguiu focar, seu coração parou. Era David, seu irmão mais novo, que acreditava estar perdido para sempre. Mas ele não estava só. Ele vinha acompanhado de um grupo inteiramente desconhecido. David olhou para ela com olhos cheios de susto e determinação, gritando: "Sarah, é uma armadilha! Ele não é quem diz ser!" As palavras eram como um golpe, cortando através do turbilhão emocional. A confusão dominou a mente de Sarah. O que estava acontecendo? Era tudo um jogo de manipulação? O que David sabia que ela não sabia? "Ele está aqui para te capturar, Sarah. Você é a peça-chave deste jogo." As palavras de David soaram em seu ouvido, e a neblina de pânico se tornou um turbilhão. Olhando para o homem caído, que agora chorava silenciosamente debaixo do peso da revelação, a verdade parecia se desdobrar. Ele poderia não ser apenas um pai ausente, mas sim um agente de uma trama maior. Uma luta de poder que poderia destruir tudo. As sirenes se aproximavam, os sons tornando-se ensurdecedores. "Fuja, agora, todos vocês!" Davi gritou, gesticulando com desesperação. E no fundo de sua mente, uma pergunta pairava. Se Davi estava certo, qual era o verdadeiro papel daquele homem que estava no chão? O que mais havia escondido? Enquanto os policiais cercavam a cena, Sarah sentiu o chão desabar. O homem, que poderia finalmente ser seu pai ou um inimigo, ergueu a cabeça mais uma vez. "Sarah, você é especial. Eles não podem saber o que você realmente é." Ele pareceu impor um peso inominável na declaração. Aquelas palavras a deixaram paralisada. O que ele queria dizer? Ela não entendia. Uma nova onda de medo surgiu, e a urgência misturava-se a um desespero crescente. "Sarah!" Lucas a puxou, e aquela conexão dolorosa se intensificou. O tempo que lhe restava era escasso. Então, antes que pudesse processar, um som agudo cortou o ar. Um disparo. O pânico tornou-se um presságio mortal, enquanto o homem que poderia ser seu pai colapsava novamente, os olhos brilhando de uma traição silenciosa. "Corre!" gritaram em uníssono. Mas a única resposta que ecoava na mente de Sarah era a pergunta que permanecia sem resposta. Quem ela realmente era? E qual era seu lugar nesse jogo sinistro que retirava a realidade sob seus pés? Sarah estava em estado de choque. O homem caído, seu possível pai, olhava para ela com uma expressão que misturava dor e esperança. Ela mal podia entender as palavras que ecoavam em seu cérebro. "Você é a chave para tudo isso", ele havia dito, e cada sílaba oprimia seu peito como um peso insuportável. Como assim ela era a chave? O que isso significava, na verdade? A fumaça se espalhava, e a tensão na sala era quase palpável. Lucas, ao seu lado, estava agitado,
puxando-a para longe do perigo. Precisamos sair. A urgência na voz dele era clara, mas as palavras do homem a prenderam por um instante. Ela olhou novamente para ele, buscando respostas em um olhar que parecia tudo menos ameaçador. Então, uma nova explosão ecoou. Desta vez, um som mais alto, e o ambiente começou a desmoronar ainda mais. Ouvia os gritos. O ar estava saturado de medo e desespero. As pessoas corriam, um caos total. Mas Sarah não conseguia se mover. Foi quando David surgiu ao seu lado. Rosto pálido e olhos carregados de terror. Ele não estava sozinho. A mulher ao seu lado, uma figura estranha, gritou: Sarah, ele não é seu pai. Ele é um agente. Eles estão atrás de você. O que era tudo isso? Uma confusão sem fim. As sirenes se aproximavam. Entre gritos, alguém parecia falar sobre fuga, mas a palavra pai repetia-se na cabeça de Sarah, torturando-a. A verdade estava enredada em uma teia de mentiras e revelações que a deixavam paralisada. Fuja, Lucas implorou, puxando-a. Esta não é apenas uma questão de vida ou morte. É sobre sua liberdade. Suas palavras cortavam a névoa, e aos poucos, a realidade começou a se firmar. Ela não podia ficar lá. Não enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Fugindo do caos, a mente de Sarah estava em um turbilhão. As revelações, os segredos familiares, eram um labirinto sem saída. Ao se mover na multidão, o coração dela se apertava, e lágrimas começavam a escorregar. O medo a consumia, mas havia uma força que piscava no fundo dela. Não era apenas a adrenalina, era uma determinação crua. E ali, em meio ao pânico, ela se virou para o homem caído e gritou: Se eu sou a chave, então me diga como posso ajudá-lo. Ele a olhou, a luz em seus olhos, agora uma faísca de esperança. Confie em mim, ele respondeu, a voz ofegante. A verdade virá à tona. Sarah balançou a cabeça, determinada. Havia algo maior em jogo, e mesmo que ainda houvesse sombras de dúvida, ela não poderia hesitar. Com Lucas ao seu lado, ela correu em direção a uma saída, o som do caos atrás deles ecoando como um mantra. Diga-me onde ir, ela implorou, limpando as lágrimas enquanto eles passavam por portas escancaradas e corredores em ruínas. Lucas, a respirando rapidamente, olhou para ela e disse: Só siga em frente. Precisamos descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Uma última explosão reverberou ao longe e a realidade se despedaçou ao seu redor. Sabia que o caminho à frente estava cercado de mistérios, mas também havia um futuro. Um futuro que poderia, quem sabe, fazer sentido. Eles precisavam se unir e enfrentar o que quer que estivesse os esperando. Enquanto faziam a curva em um corredor escuro, com a esperança dançando em seu peito, uma dúvida pairava no ar. Deveriam confiar em um homem que poderia ser seu pai ou em um passado recheado de incertezas? A única certeza era que a jornada estava apenas começando. Antes que o pano se fechasse sobre essa narrativa envolvente, agora é sua vez de agir. Este é o momento. Aperte o botão de inscrever-se agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão balançar seu coração. E não esqueça de esmagar o botão de like para turbinar o algoritmo e mostrar seu apoio. Venha inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.